O que me inspirou na minha carreira aconteceu já no início, quando eu era jovem, estava no segundo grau, e tinha uma amiga minha japonesa, e ela era uma pessoa de posses, uma família bem estabelecida. A gente estava na mesma sala, então tínhamos que fazer tarefas, desenhos e escrever no caderno. E eu sempre observava o caderno dela, era perfeito aquele caderno, ela fazia os desenhos perfeitamente, eu olhava para os meus desenhos, para mim ler tudo torto. E eu cheguei e colei nela, eu dizia, vem cá, o nome dela era Soraya. Soraya, vem aqui, me ensina, como é que faz isso aqui? Então, ela me inspirou no detalhe, ela me mostrou algo do detalhe. Outra coisa que me inspirou muito é ter visto e convivido com pessoas que tinham mais condições financeiras, mais condições estruturais, inclusive eu não tinha condição de estudar, fazer cursinho. Meu pai não tinha condição de mandar a gente estudar fora. E todo mundo ia fazer cursinho no segundo ano, terceiro ano ia fazer o terceirão. E eu decidi que ia fazer terceirão, mas eu não consultei meu pai se eu podia ou não fazer. O pai, sim, tudo bem, você pode ir, mas como é que você vai viver? Como é que eu vou fazer para manter lá? Eu falei, pai, eu me viro, eu vou dar um jeito. E eu consegui ir, porque eu consegui fazer algumas coisas, eu cozinhava, eu ajudava algumas pessoas a passar roupa, costurar, bordar, e eu ganhava meu dinheiro e conseguia. O pai conseguiu pagar meu cursinho, eu consegui me manter e eu consegui chegar lá. E por que eu estou falando esses dois exemplos de sucesso? Porque primeiro você tem que ter zelo por isso, e se você pretende ter sucesso, tem que engajar nisso, acreditar e se esforçar. E o que acontece? Eu linkei isso. Eu fiz o zelo, tive zelo e me engajei, acreditei, eu quis, eu me propus e eu fiz e eu consegui. E por que eu citei esses dois eixos? Porque durante a minha vida profissional eu procurei pessoas que pudessem trazer esses dois eixos para mim, que trouxesse o engajamento de ensinar e também que entregasse o conhecimento que ele tinha adquirido para mim com vontade de me passar conhecimento e de me formar. E com isso eu consegui, durante os anos e durante a minha trajetória, eu fui fazendo cursos incrível, um foi puxando o outro. Parece que um professor abriu a cabeça para outra linha, outro olhava, sinalizava os caminhos que eu tinha que percorrer, porque eu não sabia que cursos que eu deveria de fazer. Como? Um exemplo eu vou citar, que foi assim, uma vez um professor disse para mim que eu estava fazendo aperfeiçoamento. Ele perguntou para mim, por que você está fazendo aperfeiçoamento e não especialização? Porque eu achava que aperfeiçoamento era suficiente. Ele falou, não, já que você está dispondo de um tempo para fazer o aperfeiçoamento, que a carga horária é a mesma, só que não te dá o título de especialista, por que você já não faz a especialização? Porque o teu custo não é o curso, não é o preço que você vai pagar pelo curso, e sim aquilo que você vai deixar o consultório, o teu trabalho, a logística, o que você vai ter o tempo que você vai dispor para fazer o curso, e no final você não vai ter uma certificação. Então, ele me inspirou a olhar dessa forma e fazer as especializações que eu tenho, que são 8 hoje em dia. Então, eu aproveitei mais tempo e tive uma pessoa que me inspirou a fazer isso. E foi por isso que eu me inspirei em fazer a minha mentoria, porque durante o tempo que eu ia nesses cursos, eu conhecia colegas e eles tomavam ciência do que eu fazia e queriam que eu ensinasse. E eu ensinava eles, mas eu não tinha aquela condição ideal de ensinar, porque a gente se via poucas vezes e eles começavam a desenvolver o trabalho, mas com uma base não sólida. E eu percebi que então eu deveria fazer a mentoria, como a gente está fazendo uma mentoria, onde você dá um suporte maior para esses profissionais que querem conhecer a mentoria do aumento de DVO, e eu estou tendo mais resultados, eles estão obtendo o resultado que eles querem, eu consigo agregar conhecimento para eles diretamente, e com isso o legado que eu vou deixar, que é uma coisa importantíssima, é você atender à distância outras pessoas, não atender diretamente os meus pacientes. Eu conseguindo, através da mentoria, formar dentistas que vão conseguir o trabalho que eu faço aqui, replicar esse trabalho é um legado muito importante para toda a comunidade odontológica e para a comunidade em si.